Capítulo 1. Deus falou a seu povo antigo em diversos tempos, em gerações sucessivas e de maneiras diversas, como lhe pareceu apropriado, às vezes, por instruções pessoais, às vezes por sonhos, às vezes por visões, às vezes por influência divina na mente dos profetas. A revelação do Evangelho supera a anterior em excelência por ser uma revelação que Deus tem feito por meio de seu Filho. Ao contemplar o poder, a sabedoria e a bondade do Senhor Jesus, contemplamos o poder, a sabedoria e a bondade do Pai. Jó 14.7. A plenitude de sua deidade habita não só como um tipo ou numa figura, senão realmente nele. Quando, na queda do homem, o mundo foi despedaçado sob a ira e a maldição de Deus, o Filho de Deus empreendeu a obra da redenção, sustentando-a pelo poder e bondade todo-poderosas. Da glória da pessoa e o ofício de Cristo passamos à glória de sua graça. A glória e natureza de sua pessoa deram a seus sofrimentos tal mérito que eram santificação plena para a honra de Deus, que sofreu um dano e afronta infinitos pelos pecados dos homens. Nunca poderemos estarmos suficientemente agradecidos de que Deus nos tenha falado da salvação em tantas formas e com claridade crescente a nós, pecadores caídos. Que Ele mesmo nos tenha limpado de nossos pecados é um prodígio de amor superior à nossa capacidade de admiração, gratidão e louvor. Muitos judeus tinham um respeito supersticioso ou idólatra pelos anjos, porque tinham recebido a lei e outras notícias da vontade divina por sua ministração. Os consideravam como mediadores entre Deus e os homens, e alguns chegaram tão longe como para dar-lhes uma espécie de homenagem religiosa ou adoração. De modo que era necessário não só que o apóstolo insistisse em que Cristo é o Criador de todas as coisas, e portanto, Criador dos próprios anjos, senão em que era o Messias em natureza humana ressuscitado e exaltado, a quem estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. Para provar isto cita várias passagens do Antigo Testamento. Comparando o que Deus diz ali dos anjos com o que diz a Cristo, manifesta-se claramente a infinidade dos anjos a respeito de Cristo. Aqui está o ofício dos anjos. São os ministros ou servos de Deus para fazerem sua vontade. Porém, que coisas grandiosas diz o Pai de Cristo. Reconheçamo-lo e honremo-lo como Deus, pois se não tivesse sido Deus, nunca teria feito a obra de mediador e nunca teria levado a coroa do mediador. Declara-se como Cristo foi apto para o ofício de mediador e como foi confirmado nele, leva o nome de Messias por ser o ungido. Somente como o homem tem seus semelhantes, e como ungido com o Espírito Santo, mas está por acima de todos os profetas, sacerdotes e reis que jamais tenham sido utilizados no serviço de Deus na terra. Cita-se outra passagem da Escritura, o Salmo 102.25-27, no qual se declara o poder onipotente do Senhor Jesus Cristo, tanto ao criar o mundo como ao mudá-lo. Cristo envolverá este mundo como se for uma vestidura, para que não se abuse mais dele, nem seja usado como tem sido. Assim como o soberano, quando as roupagens de seu estado lhe são tiradas para serem dobradas e guardadas, continua sendo o soberano. Do mesmo modo nosso Senhor continuará sendo o Senhor quando tiver deixado a terra e os céus, como uma vestimenta. Então, não coloquemos nossos corações no que não é o que acreditamos que seja, e não será o que é agora. O pecado tem feito uma grande mudança no mundo, para pior, e Cristo fará uma grande mudança para melhor. Que estes pensamentos nos alertem, diligentes e desejosos do mundo melhor. O Salvador tem realizado muito para fazer que todos os homens sejam seus amigos, porém tem inimigos, embora serão colocados por estrado embaixo de seus pés, pela submissão humilde ou pela destruição extrema. Cristo continuar vencendo. Os anjos mais excelsos não são senão espíritos ministradores, somente servos de Cristo para executarem seus mandamentos. Os santos são herdeiros no presente, que ainda não entraram na plena possessão. Os anjos os ministram opondo-se à maldade e consolando suas almas, submetidos a Cristo e ao Espírito Santo. Os anjos reunirão a todos os santos no último dia, quando sejam lançados da presença de Cristo à miséria eterna todos os que depositaram seu coração e suas esperanças nos tesouros perecíveis e nas glórias passageiras. Capítulo 2. Tendo demonstrado que Cristo é superior aos anjos, aplica-se a doutrina. A mente e a memória são como vasos quebrados que não retêm o que neles é vertido, se não se coloca muito cuidado. Isto procede da corrupção de nossa natureza, as tentações, os afãs e os prazeres do mundo. Pecar contra o Evangelho é rejeitar esta salvação grandiosa, é desprezar a graça salvadora de Deus em Cristo, tomando-a com desconsideração, sem interessar-se por ela nem considerar o valor da graça do Evangelho ou sua necessidade,
nem o nosso estado de condenação sem ela. Os juízos do Senhor durante a dispensação do Evangelho são principalmente espirituais, porém devem ser mais temidos por isso. Aqui se apela à consciência dos pecadores. Nem sequer seu descuido parcial escapará das reprimendas, porque costumam trazer escuridão às almas que não destroem definitivamente. A proclamação do Evangelho foi continuada e confirmada pelos que ouviram a Cristo, pelos evangelistas e apóstolos que foram testemunhas do que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar, pelos dons do Espírito Santo foram equipados para a obra a qual foram chamados. Tudo isso foi conforme a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que nós tivéssemos uma base firme para nossa fé e um forte cimento para nossa esperança ao receber o Evangelho. Preocupemo-nos desta única coisa necessária, e escutemos as Sagradas Escrituras, escritas pelos que ouviram as palavras de nosso Senhor de graça e que foram inspirados por seu Espírito. Então, seremos abençoados com a boa parte que não pode ser nos tirada. No estado presente da Igreja, e também não em seu estado mais plenamente restaurado quando os reinos da terra sejam o reino de Cristo, quando o príncipe deste mundo seja expulso, será governada por anjos, ele assumirá seu grande poder e reinará. Qual é a causa ativa de toda a bondade que Deus mostra aos homens ao dar-lhes a Cristo a eles e por eles? É a graça de Deus. Como recompensa pela humilhação de Cristo ao sofrer a morte, ele tem um domínio ilimitado sobre todas as coisas. Assim se cumpriu nele esta antiga Escritura. De modo que Deus tem feito na criação e na providência coisas maravilhosas por nós, as quais temos devolvido com suma vileza. Não importa o que poderia imaginar ou objetar o soberbo, carnal e incrédulo, a mente espiritual verá a glória peculiar da cruz de Cristo e se satisfará com que foi Ele que em todas as coisas expõe suas perfeições ao levar a tantos filhos à glória, quem fez perfeito ao autor por meio de seus sofrimentos. Seu caminho à coroa passou pela cruz e assim deve ser com seu povo. Cristo santifica, Ele adquiriu e enviou o Espírito Santificador. O Espírito santifica como o Espírito de Cristo. Os crentes verdadeiros são santificados, dotados com princípios e poderes santos, separados para usos e propósitos elevados e santos. Cristo e os crentes são todos de um só Pai Celestial, que é Deus. São levados a uma relação de parentesco com Cristo. Todavia as palavras, que não se envergonham de chamá-los irmãos, expressam a elevada superioridade de Cristo a respeito da natureza humana. Isto é mostrado em 3 passagens da Escritura. Os anjos caíram e ficaram sem esperança nem socorro. Cristo nunca concebeu ser o Salvador dos anjos caídos, portanto, não assumiu a natureza deles. A natureza dos anjos não podia ser sacrifício expiatório pelo pecado do homem. Aqui há um preço pago, suficiente para todos, e apto para todos, porque foi em nossa natureza. Aqui se demonstra o amor maravilhoso de Deus, porque quando Cristo soube o que devia sofrer em nossa natureza e como devia morrer nela, a assumiu prestamente. A expiação deu lugar à liberação de seu povo da escravidão de Satanás, e ao perdão dos pecados pela fé. Os que temem a morte e se esforçam por obter o melhor de seus terrores, não continuem tentando superá-los ou afogá-los, não continuem sendo negligentes ou se façam perversos pelo desespero. Não esperem ajuda do mundo nem dos artifícios humanos, porém procurem o perdão, a paz, a graça e a esperança viva do céu pela fé naquele que morreu e ressuscitou, para que assim possam superar o temor à morte. A lembrança de suas tristezas e tentações faz que Cristo se interesse pelas provações de seu povo e esteja prestes para ajudá-los. Ele está pronto e disposto a socorrer os que são tentados e o buscam. Se fez homem, e foi tentado, para que fosse apto em toda forma para socorrer a seu povo, tendo passado ele pelas mesmas tentações, porém continuando perfeitamente livre de pecado. Então, que o afligido e o tentado não desesperem nem deem lugar a Satanás, como se as tentações fizessem que fosse errado acudir em oração ao Senhor. Nenhuma alma pereceu jamais sendo tentada, se desde sua verdadeira alarma pelo perigo, clamou ao Senhor com fé e esperança de alívio. Este é nosso dever enquanto somos surpreendidos pelas tentações e queremos deter seu avanço, o que é nossa sabedoria. Capítulo 3. Cristo deve ser considerado o apóstolo de nossa confissão, o mensageiro enviado aos homens por Deus, o grande revelador da fé que professamos, e da esperança que confessamos ter como Cristo, o Messias, é o ungido para o ofício de apóstolo e sacerdote. Como Jesus, é nosso Salvador, nosso curador, o grande médico das almas. Seja assim considerado. Considere isso o que é em si, o que é para nós e o que será para nós no além e para sempre. Pensar íntima e seriamente em Cristo nos conduz a saber mais dele.
Os judeus tinham uma elevada opinião da fidelidade de Moisés, porém sua fidelidade era um tipo da de Cristo. Cristo foi o Senhor desta casa, de sua igreja, que é seu povo e seu Criador. Moisés foi um servo fiel. Cristo, como o eterno Filho de Deus, é o dono legal e o Rei soberano da igreja. Não só devemos estabelecer-nos bem nos caminhos de Cristo, senão que devemos seguir e perseverar firmemente até o fim. Toda meditação em sua pessoa e sua salvação sugere mais sabedoria, novos motivos para amar, confiar e obedecer. Os dias de tentação costumam ser os dias de provocação. Sem dúvida, é uma provocação tentar a Deus quando Ele nos deixa que vejamos que dependemos e vivemos por inteiro dele. O endurecimento do coração é a fonte de todos os outros pecados. Os pecados alheios, especialmente os de nossos parentes, devem ser alarme para nós. Todo pecado, especialmente o pecado cometido pelo povo privilegiado que professa a Deus, não só provoca a Deus, senão o contrista. Deus detesta destruir a ninguém ou por seu pecado, espera muito para ser bondoso com eles. Mas o pecado em que se persiste por longo tempo faz com que a ira de Deus se revele ao destruir o impenitente. Não há repouso sob a ira de Deus. Cuidado! Todos os que irão chegar a salvo ao céu devem cuidar-se. Se uma vez nos permitimos desconfiar de Deus, logo poderemos desertar dele. Os que pensam que estão firmes, olhem que não caiam. Já que o amanhã não nos pertence, devemos aproveitar até o máximo o dia de hoje. Não há, nem sequer entre os mais fortes do rebanho, quem não necessite da ajuda de outros cristãos. Tampouco há alguém tão baixo e desprezível cujo cuidado na fé e sua segurança não pertençam a todos. O pecado tem tantos caminhos e cores que necessitamos mais olhos que os próprios. O pecado parece justo, porém é vil, parece agradável, mas é destruidor, promete muito, mas não cumpre nada. O enganoso do pecado endurece a alma, um pecado permitido dá lugar a outro, e cada ato de pecado confirma o hábito. Que cada qual se cuide do pecado. O privilégio dos santos é que são feitos partícipes de Cristo, isto é, do Espírito, a natureza, as virtudes, a justiça e a vida de Cristo. Estão interessados em todo o que Cristo é, em todo o que ele tem feito e fará. O mesmo espírito com que os cristãos empreendem o caminho de Deus é o que devem manter até o fim. A perseverança na fé é a melhor prova da sinceridade de nossa fé. Ouvir a palavra a miúde é um médio de salvação, porém se não se escuta, exporá mais a ira divina. A alegria de sermos partícipes de Cristo e de sua salvação completa, e o temor à ira de Deus e à miséria eterna, devem estimular-nos a perseverar na vida da fé obediente. Cuidemo-nos de confiar nos privilégios ou profissões externas e peçamos ser contados com os crentes verdadeiros que entram no céu quando todos os outros falham a causa da incredulidade. Como nossa obediência continua conforme ao poder de nossa fé, assim os nossos pecados e a falta de cuidado se conformam ao predomínio da incredulidade em nós. Capítulo 4. Os privilégios que temos com o Evangelho são maiores que os que existiam embaixo da lei de Moisés, embora em substância foi pregado o mesmo Evangelho em ambos testamentos. Em todo o tempo tem havido muitos ouvintes que não souberam aproveitar, e a incredulidade está na raiz de toda a esterilidade quando se está embaixo da palavra. A fé do que ouve é a vida da palavra. Uma triste consequência do descuido parcial e uma confissão vacilante e relaxada é que, frequentemente, faz com que os homens não a alcancem. Então, ponhamos diligência para que tenhamos uma entrada clara no reino de Deus. Como Deus terminou sua obra, e então descansou, fará que os que creem acabem sua obra e depois desfrutem seu repouso. Evidente é que resta um dia de descanso para o povo de Deus, mais espiritual e excelente que o do sétimo dia, ou aquele ao qual Josué guiou os judeus. Este repouso é um descanso de graça, consolo e santidade no estado do Evangelho. Repouso em glória é onde o povo de Deus desfrutará afinal de sua fé e do objeto de todos seus desejos. O repouso é sem dúvida o descanso celestial que resta para o povo de Deus e que se opõe ao estado de trabalhos e transtorno deste mundo. É o repouso que obterão quando o Senhor Jesus aparecer desde o céu. Porém, os que não acreditam nunca entrarão neste descanso espiritual, seja o de graça aqui ou de glória no além. Deus sempre tem declarado que o repouso do homem está nele, e que seu amor é a única felicidade verdadeira da alma, e a fé em suas promessas, por meio de seu Filho, é o único caminho para entrar naquele repouso. Note-se a finalidade proposta, repouso espiritual e eterno, o descanso de graça aqui, e o da glória no além, em Cristo na terra, com Cristo no céu. Depois da tarefa devida e diligente virá o repouso doce e satisfatório,
O trabalho de agora fará mais prazeroso o repouso quando chegar. Trabalhemos e estimulemo-nos os uns aos outros a sermos diligentes no dever. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. Quando Deus a instala por seu Espírito, convence poderosamente, converte poderosamente e consola poderosamente. Faz que seja humilde a alma que tem sido orgulha por muito tempo, o espírito perverso seja manso e obediente. Os hábitos pecaminosos que se tornaram naturais para a alma, estando profundamente arraigados nela, são separados e cortados pela espada. Deixará ao descoberto diante dos homens seus pensamentos e propósitos, as vilezas de muitos, os maus princípios que os impulsionam, as finalidades pecaminosas para as quais agem. A palavra mostrará ao pecador todo o que há em seu coração. Aferremo-nos firmemente às doutrinas da fé cristã em nossas cabeças, seus princípios vivificantes em nossos corações, sua confissão franca em nossos lábios, e submetamo-nos a eles em nossas vidas. Cristo executou uma parte de seu sacerdócio na terra ao morrer por nós, executa a outra parte no céu, alegando a causa e apresentando as ofertas de seu povo. A critério da sabedoria infinita foi necessário que o Salvador dos homens fosse um que tivesse o sentimento de companheiro que nenhum ser, salvo um congênere, poderia ter, e portanto era necessário que experimentasse realmente todos os efeitos do pecado que pudessem ser separados de sua verdadeira culpa real. Deus enviou a seu Filho à semelhança da carne do pecado, RM 8.3. Porém, quanto mais santo e puro era ele, menos disposto deve ter estado a pecar em sua natureza, e mais profunda deve ter sido a impressão de seu mal. Em consequência, mais preocupado deve ter estado ele por livrar a seu povo da culpa e poder do pecado. Devemos animar-nos pela excelência de nosso sumo sacerdote para ir diretamente ao trono da graça. A misericórdia e a graça são as coisas que queremos, misericórdia que perdoe todos nossos pecados, e graça que purifique nossas almas. Além de nossa dependência diária de Deus para as provisões presentes, há temporadas para as quais devemos prover em nossas orações, tempos de tentação seja pela adversidade ou a prosperidade, e especialmente em nosso momento de morrer. Temos de ir ao trono de justiça com reverência e santo temor, mas não como arrastados, senão como convidados ao trono de misericórdia onde reina a graça. Temos denodo somente pelo sangue de Jesus para entrar ao lugar santíssimo. Ele é nosso advogado e tem adquirido todo o que nossas almas possam desejar ou querer. Capítulo 5. O sumo sacerdote deve ser um homem, participe de nossa natureza. Isto demonstra que o homem havia pecado, porque Deus não tolerará que o homem pecador vá a ele o si mesmo. Mas é bem-vindo a Deus todo o que vá por meio deste sumo sacerdote. Como valorizamos a aceitação com Deus, e o perdão, devemos recorrer por fé a este Cristo Jesus, a verdade, do dever e a felicidade, aquele que tem a ternura para guiá-los de volta desde os desvios do erro, o pecado e a miséria. Somente podem esperar a ajuda de Deus, sua aceitação, e sua presença e bênção para eles e seus serviços, os que são chamados por Deus. Isto se aplica a Cristo. Nos dias de sua encarnação, Cristo se submeteu, ele mesmo, à morte, teve fome, foi um Jesus tentado, sofredor e moribundo. Cristo deu o exemplo não somente de orar, senão de ser fervoroso para orar. Quantas orações secas, com pouco umedecidas com lágrimas, oferecemos a Deus. Ele foi fortalecido para suportar o peso imenso do sofrimento carregado sobre ele. Não a libertação real da morte senão ao ser levado através dela. Ele foi levantado e exaltado, e a ele foi dado o poder de salvar até o sumo a todos os pecadores que vão a Deus por meio dele. Cristo nos deixou o exemplo para que nós aprendamos a obedecer humildemente à vontade de Deus em todas nossas aflições. Necessitamos da aflição para aprendermos a submissão. Sua obediência em nossa natureza nos estimula em nossas tentativas de obedecer e para que esperemos sustento e consolo em todas as tentações e sofrimentos a que estamos expostos. Sendo aperfeiçoado para esta grande obra, ele é feito autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Porém, estamos nós dentro desse número. Os ouvintes surdos dificultam a pregação do Evangelho e até os que têm algo de fé podem ser ouvintes surdos e lentos para crer. Muito se espera daqueles aos que muito lhes é dado. Ser pouco destro denota a falta de experiência nas coisas do Evangelho. A experiência cristã é um sentido, sabor ou prazer espiritual da bondade, doçura e excelência das verdades do Evangelho. Nenhuma língua pode expressar a santificação que recebe a alma da sensação da bondade, graça e amor divinos em Cristo por ela.
Capítulo 6. Deve expor-se toda parte da verdade e a vontade de Deus ante todos os que professam o Evangelho, e instá-los em seus corações e consciências. Não devemos estar sempre falando de coisas externas, as quais têm seu lugar de uso, mas, frequentemente, consumem demasiado de nossa atenção e tempo, que poderiam empregar-se melhor. O pecado humilhado que se declara culpável e clama por misericórdia não pode ter fundamentos para desesperar a partir desta passagem, qualquer seja a acusação de sua consciência. Tampouco prova que alguém feito nova criatura em Cristo chegue a ser um apóstata definitivo. O apóstolo não fala das quedas dos meros professos, nunca convictos nem influenciados pelo Evangelho. Estes não têm nada de que cair, senão um nome vazio ou uma confissão hipócrita. Também não fala dos desvios, os escorregões temporários. E tampouco se quer representar aqui esses pecados em que caem os cristãos pela força das tentações ou o poder de alguma luxúria mundana ou carnal. Aqui se alude à queda que significa renunciar aberta e claramente a Cristo por inimizade de coração contra Ele, sua causa e povo, de parte dos homens que em suas mentes aprovam os atos de seus assassinos, e tudo isso depois que eles têm recebido o conhecimento da verdade e saboreado alguns de seus consolos. Deles se diz que é impossível renová-los outra vez para o arrependimento. Não porque o sangue de Cristo seja insuficiente para obter o perdão deste pecado, senão que este pecado, por sua mesma natureza, se opõe ao arrependimento e a toda coisa que a ele conduza. Se os que temem que não haja misericórdia para eles, por compreenderem erroneamente esta passagem e seus próprios casos, atentassem para o relato dado acerca da natureza deste pecado, que é uma renúncia total e voluntária de Cristo e sua causa, unindo-se a seus inimigos, ficariam aliviados de seus temores errados. Nós mesmos devemos ter cuidado e advertir o próximo de toda aproximação ao abismo tão terrível da apostasia. Porém, ao fazê-lo devemos manter-nos perto da palavra de Deus, tendo cuidado de não ferir nem horrorizar o caído e penitente. Os crentes não só degustam a palavra de Deus, senão que a bebem. Este fértil campo ou jardim recebe a bênção. Porém, o cristão que o é somente de nome, continua estéril sob os médios de graça e nada produz, salvo engano e egoísmo, estando perto do espantoso estado recém-descrito. A miséria eterna era o final reservado para ele. Vigiemos com humilde cautela e oração para nós. Existem coisas que nunca se separam da salvação, coisas que mostram que a pessoa está num estado de salvação e que terminará na salvação eterna. As coisas que acompanham a salvação são coisas melhores das que nunca desfrutaram o apóstata ou o que se afasta. As obras de amor feitas para a glória de Cristo ou feitas a seus santos por amor a Cristo, de vez em quando, segundo Deus dá a oportunidade, são sinais evidentes da salvação do homem, e marcas seguras da graça salvadora dada mais que a iluminação e a degustação de que se falou antes. Nenhum amor deve ser reconhecido como amor, senão o amor que opera, e a obra é boa se não fluir do amor a Cristo. A esperança aqui aludida é esperar com certeza as coisas boas prometidas por meio dessas promessas, com amor, desejo e valorizando-as. A esperança tem seus níveis, como também os tem a fé. A promessa de bênçãos que Deus tem feito aos crentes está, desde o eterno propósito de Deus, estabelecida entre o Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno. Pode-se confiar com toda certeza nesta promessa de Deus, porque aqui temos duas coisas imutáveis, o conselho e o voto de Deus, em que é impossível que Deus minta, pois seria contrário à sua natureza e à sua vontade. Como não pode mentir, a destruição do incrédulo e a salvação do crente são igualmente verdadeiras. Note-se aqui que tem direito por herança às promessas aqueles aos que Deus tem dado seguridade plena da felicidade. Os consolos de Deus são suficientemente fortes para sustentar a seu povo quando está submetido às suas provações mais pesadas. Aqui há um refúgio para todos os pecadores que fogem à misericórdia de Deus por meio da redenção em Cristo, conforme a aliança de graça, deixando de lado a todas as outras confianças. Estamos neste mundo como um barco no mar, sacudido de cima para baixo e correndo o risco de naufragar. Necessitamos uma âncora que nos mantenha seguros e firmes. A esperança do Evangelho é a nossa âncora nas tormentas deste mundo. É segura e firme, pois do contrário não poderia manter-nos assim. A graça gratuita de Deus, os méritos e a mediação de Cristo e as poderosas influências de seu Espírito, são as bases desta esperança, assim que se trata de uma esperança segura. Cristo é o objeto e o fundamento da esperança do crente. Portanto, depositemos nossos afetos nas coisas do alto e esperemos com paciência sua manifestação, quando nós nos manifestaremos com ele certamente em glória.
Capítulo 7. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando este voltava de resgatar a Ló. Seu nome, Rei de Justiça, é sem dúvida apto para seu caráter que o marca como tipo do Messias e de seu reino. O nome de sua cidade significa paz. Como Rei da Paz era tipo de Cristo, o Príncipe da Paz, o grande reconciliador entre Deus e o homem. Nada se registra acerca do começo ou o fim de sua vida, assim que como tipo lembra ao Filho de Deus, cuja existência é desde a eternidade até a eternidade, que não houve quem fosse antes dele, e que não terá ninguém que seja depois dele, em seu sacerdote. Cada parte da Escritura honra o grande Rei de Justiça e de Paz, nosso glorioso sumo sacerdote e Salvador, e quanto mais o examinamos, mais estaremos convencidos de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O sumo sacerdote que apareceria depois dele, do qual Melquisedeque era um tipo, deve ser muito superior aos sacerdotes levíticos. Note-se a grande dignidade e felicidade de Abraão. Ele teve as promessas. Rico e ditoso é sem dúvida o homem que tem as promessas da vida que é agora e as da vida vindoura. Esta honra tem todos os que recebem o Senhor Jesus. Continuemos avançando, em nossos conflitos espirituais, confiando em sua palavra e seu poder, atribuindo nossas vitórias à sua graça e desejando ser achados e abençoados por ele em todos os nossos caminhos. O sacerdócio e a lei, pela qual não podia vir a perfeição, estão terminados. Um sacerdote se levanta e se instala numa dispensação pela qual os crentes verdadeiros podem ser aperfeiçoados. É claro que existe essa mudança. A lei que fez o sacerdócio levítico mostrava que os sacerdotes eram criaturas fracas, mortais, incapazes de salvarem suas próprias vidas, muito menos podiam salvar as almas dos que iam a eles. Porém, o sumo sacerdote de nossa profissão tem seu ofício pelo poder da vida eterna que há nele, não só para manter-se vivo ele mesmo, senão para dar vida eterna e espiritual a todos os que confiam em seu sacrifício e intercessão. O melhor pacto, do qual Jesus foi o fiador, não é aqui contrastado com a aliança de obras pela qual todo transgressor fica sob a maldição. Distingue-se da aliança do Sinai com Israel e a dispensação legal sob a qual permaneceu por longo tempo a Igreja. A aliança colocou a Igreja e todo crente sob uma luz mais clara, uma liberdade mais perfeita e privilégios mais abundantes. Na ordem de Arão havia uma multidão de sacerdotes, sumos sacerdotes, um após outro, porém no sacerdócio de Cristo há somente um e ele mesmo. Esta é a seguridade e a felicidade do crente, que este sumo sacerdote eterno é capaz de salvar até o sumo em todos os tempos e em todos os casos. Seguramente então nos convém desejar a espiritualidade e a santidade, muito mais da dos crentes do Antigo Testamento, porque as nossas vantagens excedem as deles. Note-se a descrição da santidade pessoal de Cristo. Ele está livre de todos os hábitos ou princípios de pecado, não tendo a menor disposição para isso em sua natureza. Nada de pecado habita nele, nem a menor inclinação pecaminosa, embora exista no melhor dos cristãos. Ele é inocente, livre de todo pecado atual, ele não cometeu pecado, nem houve engano em sua boca. Ele não é corrompido. Difícil é manter-nos puros como para não participar da culpa dos pecados de outros homens. Contudo, ninguém que vá a Deus em nome de seu Filho amado deve desfalecer. Podem ter a certeza de que ele os livrará no tempo da provação e do sofrimento, no tempo da prosperidade, na hora da morte e no dia do juízo. Capítulo 8. A substância ou resumo do declarado era que os cristãos tinham um sumo sacerdote como o que necessitavam. Assumiu a natureza humana, se manifestou na terra e ali se deu como sacrifício a Deus pelos pecados de seu povo. Não nos atrevamos a aproximar-nos a Deus, ou apresentar-lhe nada, senão em Cristo e através dele, dependendo de seus méritos e mediação, porque somos aceitos somente no amado. Em toda obediência e adoração devemos manter-nos perto da palavra de Deus, que é a norma única e perfeita. Cristo é a substância e a finalidade da lei da justiça. Mas a aliança aqui aludida foi feita com Israel como nação, assegurando-lhes os benefícios temporais. As promessas de todas as bênçãos espirituais e da vida eterna, reveladas no Evangelho, e garantidas por meio de Cristo, são de valor infinitamente maior. Abençoemos a Deus porque temos um sumo sacerdote idôneo para nossa indefensa condição. A excelência superior do sacerdócio de Cristo, por acima do de Arão, indicasse a partir da aliança de graça, da qual Cristo é o mediador. A lei não só fazia que todos os submetidos a ela estivessem sujeitos à condenação pela culpa do pecado, senão que era também incapaz de tirar a culpa e de limpar a consciência do sentido e terror dela. Em câmbio,
Pelo sangue de Cristo se provê a plena remissão dos pecados, de modo que Deus não se lembrará mais deles. Deus escreveu uma vez suas leis a seu povo, agora as escreverá neles. Ele lhes dará entendimento para que conheçam e creiam em suas leis, lhes dará memória para retê-las, lhes dará corações para amá-las, valor para professá-las e poder para pô-las em prática. Este é o fundamento da aliança, e quando este for colocado, o dever será efetuado com sabedoria, sinceridade, presteza, facilidade, resolução, constância e consolo. Um derramamento pleno do Espírito de Deus fará tão eficaz a ministração do Evangelho que haverá um forte incremento e difusão do conhecimento cristão em todas as classes de pessoas. Que esta promessa se cumpra em nossos dias, que a mão de Deus esteja com seus ministros para que grandes números creiam e sejam convertidos ao Senhor. O perdão do pecado sempre será encontrado em companhia do verdadeiro conhecimento de Deus. Note-se a liberdade deste perdão, sua plenitude, sua certeza. Esta misericórdia que perdoa está conectada com todas as outras misericórdias espirituais. O pecado sem perdoar estorva a misericórdia e acarreta juízos. Porém, o perdão do pecado impede o juízo e abre uma ampla porta a todas as bênçãos espirituais. Perguntemo-nos se somos ensinados pelo Espírito Santo a conhecer a Cristo, de modo que o amemos, temamos, confiemos e obedeçamos retamente. Todas as vaidades do mundo, os privilégios externos ou as puras noções religiosas esvaecerão logo, e deixarão aos que confiaram nelas na eterna miséria. Capítulo 9. O apóstolo mostra aos hebreus suas cerimônias como tipo de Cristo. O tabernáculo era o templo móvel que era sombra da situação instável da igreja na terra e da natureza humana do Senhor Jesus Cristo, em quem habitou corporalmente a plenitude da deidade. O significado do tipo destas coisas aponta a Cristo como nossa luz e pão de vida perfeita, e a sua intercessão absolutamente vencedora. Assim era tudo em todo o Senhor Jesus Cristo desde o começo. Segundo a interpretação do Evangelho, estas coisas são uma representação gloriosa da sabedoria de Deus e confirmam a fé em quem foi prefigurado por elas. O apóstolo continua falando dos serviços do Antigo Testamento. Ao ter se proposto Cristo ser nosso sumo sacerdote, não podia entrar no céu até derramar seu sangue por nós, e tampouco ninguém pode entrar na bondosa presença de Deus aqui, ou a sua gloriosa presença no além, senão pelo sangue de Jesus. Os pecados são erros enormes de juízo e de prática, e quem pode entender todos seus erros? Eles deixam a culpa na consciência, que deve ser lavada somente pelo sangue de Cristo. Podemos usar como argumento este sangue na terra enquanto ele intercede por nós no céu. Uns poucos crentes pelo ensinamento divino viram algo do caminho de acesso a Deus, da comunhão com Ele e da admissão ao céu por meio do Redentor prometido. Porém os israelitas em geral não viram além das formas externas. Estas não podiam terminar a corrupção, nem o domínio do pecado. Tampouco podiam saldar as dívidas, nem resolver as dúvidas do que fazia o serviço. Os tempos do Evangelho são, e devem ser, tempos de reforma, de luz mais clara acerca de todas as coisas necessárias que devem saber-se, e de amor maior, fazendo que não tenhamos má vontade com ninguém, e boa vontade para com todos. Temos maior liberdade de espírito e de falar no Evangelho, e obrigações maiores de levar uma vida mais santa. Todas as coisas boas passadas, presentes e futuras estiveram e estão fundamentadas no ofício sacerdotal de Cristo e dali nos vem. Nosso sumo sacerdote entrou no céu de uma só vez por todas e obteve a eterna redenção. O Espírito Santo significou e mostrou depois que os sacrifícios do Antigo Testamento somente liberavam o homem externo da imundícia cerimonial e os equipava para alguns privilégios externos. Que deu tal poder ao sangue de Cristo? Foi que Cristo se ofereceu a si mesmo sem nenhuma mácula pecaminosa em sua natureza ou vida. Isto limpa a consciência mais culpável das obras mortas ou mortais para servir ao Deus vivo, das obras pecadoras, como as que contaminam a alma, como os corpos mortos contaminavam as pessoas dos judeus que os tocavam. De outro modo, a graça que sela o perdão cria de novo a alma contaminada. Nada destrói mais a fé do Evangelho que enfraquecer por qualquer médio o poder direto do sangue de Cristo. Não podemos penetrar na profundeza do mistério do sacrifício de Cristo, não podemos apreender sua altura. Não podemos indagar sua grandeza nem sua sabedoria, o amor e a graça que há nele. Porém, ao considerar o sacrifício de Cristo, a fé encontra vida, alimento e renovação. Os tratos solenes de Deus com o homem são, às vezes, chamados de alianças, aqui testamento, que é a vontade de uma pessoa de deixar legado às pessoas que nomeia,
e que somente se faz efetivo a sua morte. Assim, pois, Cristo morreu não só para obter as bênçãos da salvação para nós, senão para dar poder à sua disposição. Todos nos fizemos culpáveis ante Deus, pelo pecado, e renunciamos a toda coisa boa, mas Deus, disposto a demonstrar a grandeza de sua misericórdia, proclamou uma aliança de graça. Nada podia ser limpo para um pecador, nem sequer seus deveres religiosos, salvo que fosse tirada a culpa pela morte de um sacrifício, de suficiente valor para este fim, e a menos que dependesse continuamente disso. Atribuamos todas as verdadeiras boas obras à mesma causa que todo procura, e ofereçamos nossos sacrifícios espirituais como aspergidos com o sangue de Cristo, e sejamos assim purificados de sua contaminação. Evidente é que os sacrifícios de Cristo são infinitamente melhores que os da lei, que não podiam procurar o perdão pelo pecado nem transmitir poder contra o pecado, o qual teria continuado sobre nós e teria domínio sobre nós. Porém Jesus Cristo, por um sacrifício, destruiu as obras do diabo, para que os crentes fossem feitos justos, santos e felizes. Como nenhuma sabedoria, conhecimento, virtude, riqueza ou poder pode impedir que morram da raça humana, assim nada pode livrar a um pecador de ser condenado no dia do juízo, salvo o sacrifício expiatório de Cristo. Nem tampouco será salvado do castigo eterno aquele que desprezar ou rejeitar esta grande salvação. O crente sabe que seu Redentor vive e que o verá. Aqui está a fé e a paciência da Igreja, de todos os crentes sinceros. Dali, pois, sua oração contínua como fruto e expressão da fé deles. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Capítulo 10. Tendo mostrado que o tabernáculo e as ordenanças da aliança do Sinai eram somente emblemas e tipos do Evangelho, o apóstolo conclui que os sacrifícios que os sumos sacerdotes ofereciam continuamente não podiam aperfeiçoar os adoradores enquanto ao perdão e à purificação de suas consciências, mas quando Deus manifestado em carne se fez sacrifício, e o resgate foi sua morte no madeiro maldito, então, por ser de infinito valor quem sofreu, seus sofrimentos voluntários foram de infinito valor. O sacrifício expiatório deve ser capaz de consentimento, e deve ser colocado pela própria vontade no lugar do pecador. Cristo fez assim. A fonte de tudo isso que Cristo tem feito por seu povo é a soberana vontade e graça de Deus. A justiça introduzida e o sacrifício oferecido uma só vez por Cristo são de poder eterno, e sua salvação nunca será eliminada. São de poder para fazer perfeitos a todos os que vão até Ele, eles obtendo sangue expiatório à força e os motivos para obedecer e para o consolo interior. Sob a nova aliança ou a dispensação do Evangelho, se tem perdão pleno e definitivo. Isto significa uma enorme diferença da aliança nova a respeito da antiga. Na antiga deviam repetir-se a miúde os sacrifícios, e depois de tudo, se obtinha por eles perdão somente neste mundo. Sob a nova, basta com um só sacrifício para procurar o perdão espiritual de todas as nações e todas as épocas, ou para ser livrado do castigo no mundo vindouro. Bem pode ser chamado de aliança nova, esta. Que ninguém suponha que as invenções humanas podem valer de algo para os que as coloquem no lugar do sacrifício do Filho de Deus. Que resta então, senão que procuremos um interesse pela fé neste sacrifício, e o selo disso em nossas almas pela santificação do Espírito para a obediência. Assim sendo, como a lei está escrita em nossos corações, podemos saber que somos justificados, e que Deus não lembrará mais de nossos pecados. Havendo terminado a primeira parte da epístola, o apóstolo aplica a doutrina a propósitos práticos. Como os crentes tinham o caminho aberto à presença de Deus, então lhes convinha usar este privilégio. O caminho e os médios pelos quais os cristãos desfrutam destes privilégios passa pelo sangue de Jesus, pelo mérito desse sangue que ele ofereceu como sacrifício expiatório. O acordo da santidade infinita com a misericórdia que perdoa não foi entendido claramente até que a natureza humana de Cristo, o Filho de Deus, foi ferida e moída pelas nossas iniquidades. Nosso caminho ao céu passa pelo Salvador crucificado. Sua morte é para nós o caminho de vida e para os que creem nisto, ele é precioso. Devem aproximar-se a Deus. Seria desprezar a Cristo continuar de longe. Seus corpos deviam ser lavados com água pura, aludindo aos lavamentos ordenados pela lei. Deste modo, o uso da água no batismo era para lembrar aos cristãos que suas condutas deviam ser puras e santas. Como eles derivam consolo e graça de seu Pai reconciliado às suas próprias almas, adornam a doutrina de Deus seu Salvador em todas as coisas. Os crentes devem considerar como podem servir-se os uns aos outros,
especialmente estimulando-se uns a outros no exercício mais vigoroso e abundante do amor e na prática das boas obras. A comunhão dos santos é uma grande ajuda e privilégio, e um médio de constância e perseverança. Devemos observar a chegada de tempos de prova, e por eles ser despertados a uma maior diligência. Existe um dia de prova que vem para todos os homens, o dia de nossa morte. As exortações contra a apostasia e a favor da perseverança são enfatizadas por muitas razões de peso. O pecado aqui mencionado é a falha total e definitiva em que os homens desprezam e rejeitam, com vontade e resolução total e firme, a Cristo, o único Salvador, desprezam e resistem ao Espírito, o único Santificador, e desprezam e renunciam ao Evangelho, o único caminho para a salvação, e as palavras de vida eterna. Desta destruição Deus dá, ainda na terra, um aviso prévio e temível para as consciências de alguns pecadores, que perdem a esperança de serem capazes de suportá-la ou de fugir dela. Pois, que castigo pode ser mais doloroso que morrer sem misericórdia? Respondemos, morrer por misericórdia, pela misericórdia e a graça que eles desprezaram. Quão temível é o caso quando não só a justiça de Deus, senão a sua graça e misericórdia, abusadas, clamam vingança. Tudo isso não significa no mais mínimo que fiquem excluídas da misericórdia as almas que se lamentam pelo pecado, ou que lhes seja negado o benefício do sacrifício de Cristo a alguém disposto a aceitar estas bênçãos. Cristo não lançará fora o que acudir a ele. Muitas e variadas aflições se conjugaram contra os primeiros cristãos e eles tiveram um grande conflito. O espírito cristão não é um espírito egoísta, leva-nos a compadecer o próximo, a visitá-lo, ajudá-lo e rogar por eles. Aqui todas as coisas não são senão sombras. A felicidade dos santos durará para sempre no céu. Os inimigos nunca podem tirá-la, como os bens terrenos. Isto fará rica restauração por todo o que perdemos e sofremos aqui. A parte maior da alegria dos santos ainda está na promessa. É uma prova da paciência dos cristãos ter de contentar-se com viver depois que sua obra estiver feita, e continuar em pós de sua recompensa até que chegue o tempo de Deus de dá-la. Logo ele virá a eles, na morte, para terminar todos os seus sofrimentos e dar-lhes a coroa de vida. O atual conflito do cristão pode ser agudo, porém acabará logo. Deus nunca se compraz com a profissão formal e os deveres e serviços externos dos que não perseveram, senão que os contempla com muito desagrado. Os que têm sido mantidos fiéis nas grandes provas do tempo passado, têm razão para esperar que a mesma graça os ajude ainda a viver por fé até que recebam o objetivo de sua fé e pacientemente a salvação mesma de suas almas. Vivendo por fé e morrendo por fé, nossas almas estão a salvo para sempre. Capítulo 11. A fé sempre tem sido a marca dos servos de Deus desde o começo do mundo. Onde o Espírito regenerador de Deus implanta o princípio, fará que se receba a verdade acerca da justificação por meio dos sofrimentos e os méritos de Cristo. As mesmas coisas que são objeto de nossa esperança são objeto de nossa fé. É uma firme persuasão e expectativa de que Deus cumprirá todo o que nos tem prometido em Cristo. Este convencimento dá à alma o gozo dessas coisas agora, lhes dá uma subsistência ou realidade na alma pelas primícias e antecipação delas. A fé demonstra à mente a realidade das coisas que não se podem ver com os olhos do corpo. É a plena demonstração de tudo revelado por Deus como santo, justo e bom. Este enfoque da fé se explica mediante o exemplo de muitas pessoas de tempos passados que obtiveram bom testemunho ou um caráter honorável na palavra de Deus. A fé foi o princípio de sua santa obediência, seus serviços notáveis e sofrimentos pacientes. A Bíblia dá o relato mais veraz e exato de todas as coisas e devemos crê-la sem discutir o relato da criação que dão as Escrituras, porque não corresponde com as fantasias divergentes dos homens. Todo o que vemos das obras da criação foi executado por ordem de Deus. Aqui seguem-se alguns exemplos ilustres de fé, de gente do Antigo Testamento. Abel trouxe um sacrifício expiatório das primícias do rebanho, reconhecendo-se como pecador que merecia morrer e esperando misericórdia somente o meio do grande sacrifício. A ira e inimizade orgulhosas de Caim contra o aceito adorador de Deus conduziram ao espantoso efeito que os mesmos princípios produzem em toda época, a perseguição cruel e até o assassinato dos crentes. Por fé Abel ainda fala, embora esteja morto, deixou um exemplo instrutivo e eloquente. Enoque foi trasladado ou transportado, pois não viu morte. Deus o levou ao céu como fará Cristo com os santos que estiverem vivos em sua segunda vinda. Não podemos ir a Deus a menos que acreditemos que Ele é o que Ele mesmo tem revelado ser nas Escrituras. Os que desejam achar a Deus, devem buscá-lo com todo o seu coração. A fé de Noé influía em sua prática,
o levou a preparar a arca. Sua fé condenou a incredulidade dos outros, e sua obediência condenou o desprezo e a rebelião deles. Os bons exemplos convertem aos pecadores, ou os condenam. Isto mostra como os crentes, estando advertidos por Deus que fujam da ira vindoura, são movidos pelo temor a refugiar-se em Cristo, e chegam a ser herdeiros da justiça da fé. Frequentemente somos chamados a deixar as conexões, os interesses e as comodidades do mundo. Se formos herdeiros da fé de Abraão, devemos obedecer e seguir adiante, embora não saibamos que nos acontecerá, e seremos achados no caminho do dever buscando o cumprimento das promessas de Deus. A prova da fé de Abraão foi que ele simplesmente obedecesse com plenitude o chamado de Deus. Sara recebeu a promessa como promessa de Deus. Estando convencida daquilo, ela julgava verdadeiramente que ele poderia e quereria cumprir. Muitos que têm parte nas promessas não recebem logo as coisas prometidas. A fé pode aferrar-se às bênçãos desde uma grande distância, pode fazê-las presentes, pode amá-las e regozijar-se nelas, embora sejam estranhas, como santos cujo lar é o céu, como peregrinos que viajam rumo ao lar. Pela fé eles venceram os terrores da morte e deram um adeus jubiloso a este mundo e a todos seus benefícios e cruzes. Os que uma vez foram chamados e tirados, verdadeira e salvificamente, do estado pecaminoso, não se interessam por retornar. Todos os crentes verdadeiros desejam a herança celestial, e quanto mais forte seja a fé, mais fervorosos serão seus desejos. Apesar da maldade de sua natureza, de sua vileza pelo pecado e da pobreza de sua condição externa, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de todos os crentes verdadeiros. Tal é a sua misericórdia, tal é seu amor por eles. Que eles nunca se envergonhem de serem chamados seu povo, nem de nenhum dos que são verdadeiramente assim, por mais que sejam desprezados no mundo. Por acima de tudo, que eles se cuidem de não serem uma vergonha nem censura para seu Deus. A prova e ato mais grandiosos de fé registrados é Abraão oferecendo a Isaque, Gênesis 22.2. Ali toda palavra é uma prova. Nosso dever é eliminar nossas dúvidas e temores olhando, como fez Abraão, o poder onipotente de Deus. A melhor forma de desfrutar de nossas bênçãos é dá-las a Deus, então Ele nos devolverá na melhor forma para nós. Olhemos até que ponto nossa fé tem causado uma obediência semelhante, quando fomos chamados a atos menores de abnegação ou a fazer sacrifícios mais pequenos em nosso dever. Entregamos o que nos foi pedido, acreditando plenamente que o Senhor compensará todas nossas perdas e até nos abençoará com as dispensações mais ricas. Isaque abençoou a Jacó e Esaú a respeito de coisas vindouras. As coisas presentes não são as melhores, ninguém conhece o amor e o ódio tendo-os ou querendo-os. Jacó viveu por fé e morreu por fé e em fé. Embora a graça da fé sempre serve durante toda a nossa vida, especialmente é assim quando nos toca morrer. A fé tem uma grande obra que realizar no final para ajudar ao crente a morrer para o Senhor, dando-lhe honra a Ele com paciência, esperança e gozo. José foi provado pelas tentações a pecar, pela perseguição para manter sua integridade, e foi provado pelas honras e o poder na corte do faraó, porém sua fé superou tudo isso. É grande misericórdia estarmos livres das leis e editos malvados, porém quando não estivermos, devemos recorrer a todos os médios legais para nossa seguridade. Nesta fé dos pais de Moisés havia uma mistura de incredulidade, porém agradou a Deus passá-la por alto. A fé dá forças contra o temor pecador e escravizador, coloca a Deus diante da alma, mostra a vaidade da criatura e tudo isso que deve dar lugar à vontade e ao poder de Deus. Os prazeres do pecado são e serão curtos, devem terminar em rápido arrependimento ou em rápida ruína. Os prazeres deste mundo são em sua maioria deleites de pecado, sempre o são quando não podemos desfrutá-los sem afastar-nos de Deus e de seu povo. É melhor optar por sofrer, que por pecar, há mais mal no pecado menor, do que pode haver no maior sofrimento. O povo de Deus é, e sempre foi, um povo vituperado. O próprio Cristo conta-se como vilipendiado em seus opróbrios, e desse modo os vitupérios chegam a ser riqueza maior que os tesouros do império mais rico do mundo. Moisés fez a sua eleição quando estava maduro para juízo e deleite, capaz de saber o que fazia e por que o fazia. Necessário é que as pessoas sejam seriamente religiosas, que desprezem o mundo quando sejam mais capazes de deleitar-se nele e de desfrutá-lo. Os crentes podem e devem respeitar a recompensa do prêmio. Pela fé podemos estar totalmente seguros da providência de Deus e de sua graciosa e poderosa presença conosco. Tal vista de Deus capacitará os crentes para suportarem até o fim, seja o que for que achem no caminho.
Não se deve à nossa própria justiça nem a melhores logros, que sejamos salvos da ira de Deus, senão ao sangue de Cristo e à sua justiça imputada. A fé verdadeira faz que o pecado seja amargo para a alma, embora receba o perdão e a expiação. Todos nossos privilégios espirituais na terra deveriam estimular-nos em nosso caminho ao céu. O Senhor fará cair até a Babilônia ante a fé de seu povo, e quando tem algo grande que fazer por eles, suscita uma fé grande e forte neles. O crente verdadeiro deseja não só estar em aliança com Deus, senão em comunhão com o povo de Deus, e está disposto a lançar sua sorte com a deles. Raabe se declarou por suas obras como justa. Manifesta-se claramente que ela não foi justificada por suas obras, porque a obra que ela fez era defeituosa em sua forma e não era perfeitamente boa, portanto, não respondia à perfeita justiça e retidão de Deus. Depois de todo nosso esquadrinhar as Escrituras, há mais que aprender delas. Deveria comprazer-nos pensar quão grande foi o número dos crentes do Antigo Testamento, e quão firme era sua fé, embora seu objeto não estava, então, tão claramente dado a conhecer como agora. Devemos lamentar que agora, nos tempos do Evangelho, quando a regra da fé é mais clara e perfeita, seja tão pequeno o número dos crentes e tão fraca sua fé. É a excelência da graça da fé, que enquanto ajuda aos homens a realizar grandes coisas, como a Gideão, lhes impede pensar coisas grandes e elevadas acerca de si mesmos. A fé, como a de Baraque, recorre a Deus em todos os perigos e dificuldades, e então responde agradecida a Deus por todas as misericórdias e liberações. Pela fé, os servos de Deus vencerão até o leão rugidor que anda procurando a quem devorar. A fé dos crentes dura até o fim, e ao morrer lhes dá vitória sobre a morte e sobre todos seus inimigos mortais, como a Sansão. A graça de Deus costuma fixar-se sobre pessoas totalmente sem importância, e muito pouco merecedoras de que sejam feitas grandes coisas por elas e para elas. Porém a graça da fé, onde quer que esteja, fará que os homens reconheçam a Deus em todos os seus caminhos, como a Jefté. Fará ousados e valorosos aos homens em uma causa boa. Poucos se acharam com provas maiores, poucos mostraram uma fé mais viva que Davi, e ele deixou um testemunho enquanto as provas e os atos de fé no livro dos Salmos, que tem sido e sempre será de grande valor para o povo de Deus. Provavelmente os que crescerão para distinguir-se por sua fé, comecem às vezes a exercê-la como Samuel. A fé capacitará ao homem por servir a Deus e a sua geração em toda forma em que possa ser utilizada. Os interesses e os poderes dos reis e os reinos costumam opor-se a Deus e a seu povo, porém Deus pode submeter facilmente a todos os que se coloquem em contra. Operar justiça é honra e alegria maiores que fazer milagres. Por fé temos o consolo das promessas e por fé somos preparados a esperar nelas e a recebê-las a seu devido tempo. Ainda que não esperemos ver que nossos parentes ou amigos mortos são restaurados à vida neste mundo, de todos modos a fé nos sustentará ao perdê-los e nos dirigirá à esperança de uma ressurreição melhor. Nos surpreenderemos mais pela maldade da natureza humana, que é capaz de crueldades tão espantosas com seus congêneres, ou com a excelência da graça divina, que é capaz de sustentar o fiel submetido a essas crueldades e fazê-los passar a salvo por todas elas. Que diferença existe entre o juízo de Deus a um santo e o de um homem? O mundo não é digno dos santos perseguidos e injuriados aos que seus perseguidores reconheceram como indignos de viver. Não são dignos de sua companhia, exemplo, conselho e outros benefícios, porque eles não sabiam que é um santo nem o valor de um santo, nem como usá-lo. Eles odeiam e lançam longe os tais, como fazem com a oferta de Cristo e de sua graça. O mundo considera que os justos não são dignos de viver no mundo e Deus declara que o mundo não é digno deles. Embora o justo e o mundo difiram amplamente em seu juízo, concordam nisto, que não é apropriado que os homens bons tenham repouso neste mundo. Portanto, Deus os recebe fora deste. O apóstolo diz aos hebreus que Deus proveu coisas melhores para eles, portanto, devem estar seguros que ele esperava coisas boas deles. Como as nossas vantagens, com as coisas melhores que Deus tem provido para nós, estão muito além das deles, assim deve ser maior nossa obediência pela fé, nossa paciência esperançosa e nosso trabalho de amor. A menos que tenhamos uma fé verdadeira como a tinham estes crentes, eles se levantarão para condenar-nos no dia último. Então, oremos continuamente pelo aumento de nossa fé, para que possamos continuar estes exemplos brilhantes e com eles ser, afinal, aperfeiçoados em santidade e felicidade, e brilhar como o sol no reino de nosso Pai para sempre e jamais. Capítulo 12.
A obediência perseverante pela fé em Cristo era a carreira colocada ante os hebreus, na qual deviam ganhar a coroa de glória ou ter a miséria eterna como sua porção. Pelo pecado que tão facilmente nos assedia, entendamos que ao pecado é ao que mais nos inclinamos, ao qual estamos mais expostos, por costume, idade ou circunstâncias. Esta é uma exortação de suma importância, pois enquanto permaneça sem ser subjugado o pecado favorito, seja qual for, de um homem, o impedirá de correr a carreira cristã, porque lhe tira toda a motivação para correr e dá entrada ao desânimo mais completo. Quando estejam esgotados e fracos em suas mentes, lembrem que o Santo Jesus sofreu para salvá-los da desgraça eterna. Olhando fixamente para Jesus, seus pensamentos fortalecerão santos afetos e subjugarão os desejos carnais. Então, pensemos frequentemente nele. Que são nossas pequenas provações comparadas com suas agonias ou sequer com nossas desolações? Que são em comparação com os sofrimentos de tantos outros? Há nos crentes uma inclinação a consumir-se e debilitar-se quando são submetidos a provas e aflições. Isto é pela imperfeição de suas virtudes e os vestígios da corrupção. Os cristãos não devem desmaiar sob suas provações. Apesar de que seus inimigos e perseguidores sejam instrumentos para infligir sofrimentos, são de todos modos disciplina divina. Seu Pai Celestial tem sua mão em tudo e seu sábio fim é responder por tudo. Não devem tomar levianamente suas aflições nem entristecer-se baixo delas, porque são a mão e a vara de Deus, sua reprimenda pelo pecado. Não devem deprimir-se nem afundar sob as provações, afanar-se nem irritar-se, senão suportar com fé e paciência. Deus pode deixar sozinhos aos outros em seus pecados, mas corrigirá o pecado de seus próprios filhos. Nisto age como corresponde a um pai. Nossos pais terrenos nos castigam às vezes para satisfazer suas próprias paixões mais que para reformar nossas maneiras. Mas o Pai de nossas almas nunca deseja apenar nem afligir seus filhos. Sempre é para o nosso proveito. Toda a nossa vida aqui é um estado infantil e imperfeito enquanto às coisas espirituais, portanto, devemos submeter-nos à disciplina de tal estado. Quando cheguemos ao estado perfeito, estaremos plenamente reconciliados com todas as disciplinas presentes de Deus para conosco. A correção de Deus não é condenação. O castigo pode ser suportado com paciência e fomenta grandemente a santidade. Então, aprendamos a considerar as aflições que nos acarreta a maldade dos homens como correções enviadas por nosso bondoso e santo Pai para nosso bem espiritual. Uma carga aflitiva pode fazer que caiam as mãos do cristão e que seus joelhos se debilitem, em desespero e desânimo. Contudo, deve lutar contra isso para correr melhor a sua carreira. A fé e a paciência capacitam os crentes para seguir a paz e a santidade como um homem que segue sua vocação constante, diligentemente e com prazer. A paz com os homens de todas as seitas e partidos será favorável para a nossa busca da santidade. Porém, a paz e a santidade vão juntas, não pode haver paz justa sem santidade. Onde as pessoas não conseguem ter a graça verdadeira de Deus, prevalecerá e irromperá a corrupção. Tenham cuidado, não seja que alguma concupiscência do coração, sem mortificar, que pareça morta, brote para perturbar e transtornar todo o corpo. Descaminhar-se de Cristo é o fruto de preferir os prazeres da carne à bênção de Deus e à herança celestial, como fez Esaú. Porém, os pecadores não sempre terão pensamentos tão vis da bênção e da herança divina como os têm agora. Concorda com a disposição profana do homem desejar a bênção, mas desprezar os médios pelos quais deve obter-se a mandamentos, porque Deus nunca separa a bênção do médio, nem une a bênção com a santificação da luxúria do homem. A misericórdia de Deus e sua bênção nunca se buscam com cuidado sem serem obtidas. O Monte Sinai, onde foi formada a igreja do Estado judaico, era um monte que podia ser tocado, embora estava proibido fazê-lo, um lugar que podia sentir-se, e assim a dispensação mosaica foi em grande medida de coisas externas e terrenas. O estado do Evangelho é amável e condescendente, adequado para nossa fraca constituição. Todos podemos ir com franqueza à presença de Deus, se estamos debaixo do Evangelho. Mas até o mais santo deve desesperar, se for julgado pela santa lei dada no Sinai, sem ter um Salvador. A igreja do Evangelho é chamada Monte Sião, porque ali os crentes têm uma visão mais clara do céu e um temperamento mais celestial da alma. Todos os filhos de Deus são herdeiros e cada um tem os privilégios do primogênito. Pareceria ter errado de caminho, lugar, estado e companhia a alma que supõe que cai unir-se no alto a essa gloriosa Assembleia e Igreja, mas sem estar ainda familiarizada com Deus, enquanto continua orientada carnalmente, amando este mundo atual e o presente estado das coisas,
olhando para trás com o olho anelante, cheia de soberba e culpa, cheia de luxúrias. Seria incômodo para ela e para os que a rodeiam. Cristo é o mediador da nova aliança entre Deus e o H, para reuni-los nesta aliança, para mantê-los juntos, para interceder por nós ante Deus, e por Deus ante nós, e, finalmente, para reunir a Deus e seu povo no céu. Esta aliança está assinada com o sangue de Cristo aspergido sobre as nossas consciências, como era aspergido o sangue do sacrifício sobre o altar e sobre a vítima. Este sangue de Cristo fala por conta dos pecadores, roga não por vingança, senão por misericórdia. Então, cuidem-se de não rejeitar seu bondoso chamado e sua oferta de salvação. Cuidem-se de não rejeitar ao que fala desde o céu com infinita ternura e amor. Porque, como poderiam escapar os que rejeitam a Deus com incredulidade ou apostasia, enquanto Ele com tanta bondade lhes roga que se reconciliem e recebam seu favor eterno? O trato de Deus com os homens, sob o Evangelho, num estado de graça, nos assegura que tratará com os que desprezam o Evangelho, num estado de juízo. Não podemos adorar a Deus de forma aceitável a menos que o adoremos com reverência e santo temor. Somente a graça de Deus nos capacita para adorar retamente a Deus. Ele é o mesmo Deus justo e reto no Evangelho que na lei. A herança dos crentes está assegurada para eles, e todas as coisas correspondentes à salvação são dadas gratuitamente como resposta à oração. Busquemos a graça para que possamos servir a Deus com reverência e santo temor. Capítulo 13. O desígnio de Cristo ao dar-se por nós é adquirir um povo peculiar, zeloso de boas obras. A religião verdadeira é o laço de amizade mais firme. Estas são algumas sérias exortações a diversos deveres cristãos, especialmente o contentamento. O pecado oposto a esta graça e dever é a cobiça, um desejo excessivamente apaixonado da riqueza deste mundo, unido à inveja para os que têm mais que nós. Tendo tesouros no céu, podemos estar contentes com as poucas coisas daqui. Os que não podem estar assim, não estarão contentes ainda que Deus melhore sua situação. Adão estava no paraíso, mas não estava feliz. Alguns anjos não estavam contentes no céu, mas o apóstolo Paulo, embora humilhado e vazio, tinha aprendido a estar conforme em todo estado, em qualquer estado. Os cristãos têm razão para estarem contentes com sua sorte atual. Esta promessa contém a soma e a substância de todas as promessas. Não te desampararei nem te deixarei. Na linguagem original há não menos de 5 negativas juntas para confirmar a promessa. O crente verdadeiro terá a presença bondosa de Deus consigo na vida, na morte, e por sempre. Os homens não podem fazer nada contra Deus, e Deus pode fazer que resulte para bem todo o que os homens fazem contra seu povo. As instruções e o exemplo dos ministros que terminaram seus testemunhos em forma honorável e consoladora, devem ser lembrados em particular por aqueles aos quais lhes sobrevém. Mesmo que alguns de seus ministros estavam mortos, outros moribundos, ainda assim a grande cabeça e sumo sacerdote da igreja, o bispo de suas almas, vive sempre e sempre é o mesmo. Cristo é o mesmo da época do Antigo Testamento e do Evangelho, e sempre será assim para seu povo, igualmente misericordioso, poderoso e absolutamente suficiente. Ele ainda satisfaz o faminto, alenta o trêmulo e dá as boas-vindas aos pecadores arrependidos, ainda rejeita o soberbo e o da justiça própria, aborrece a pura confissão e ensina a todos os que salva a amar a justiça e odiar a iniquidade. Os crentes devem procurar que seus corações estejam estabelecidos pelo Espírito Santo em uma dependência simples da livre graça, que consolará seus corações e os fará resistentes ao engano. Cristo é nosso altar e nosso sacrifício. Ele santifica o domingo. A ceia do Senhor é a festa da Páscoa do Evangelho. Tendo mostrado que manter a lei levítica conforme as suas próprias regras impediria que os homens fossem ao altar de Cristo, o apóstolo agrega: saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, fora da lei cerimonial, do pecado, do mundo e de nós mesmos. Vivendo por fé em Cristo, separem-se para Deus por meio de seu sangue, separemo-nos voluntariamente deste mundo malvado. O pecado, os pecadores, a morte, não deixarão que continuemos aqui por muito tempo mais. Portanto, saiamos agora pela fé e busquemos em Cristo o repouso e a paz que este mundo não nos pode proporcionar. Levemos nossos sacrifícios a este altar e a este nosso sumo sacerdote, e ofereçamo-lo por seu intermédio. Sempre devemos oferecer o sacrifício de louvor a Deus. Nestes contam-se o louvor, a oração e a ação de graças. Conforme com o que possamos, devemos dar para as necessidades das almas e dos corpos dos homens. Deus aceitará estas ofertas com agrado, e aceitará e abençoará aos que ofertam por meio de Cristo.
O apóstolo expressa logo qual é o dever deles para com os ministros vivos, obedecê-los e submeter-se a eles na medida em que seja conforme com a ideia e a vontade de Deus dadas a conhecerem sua palavra. Os cristãos não devem pensar que sabem demasiado, que são demasiado bons ou demasiado grandes para aprender. O povo deve esquadrinhar as Escrituras, e na medida em que os ministros ensinem conforme a essa regra, devem receber suas instruções como palavra de Deus que opera nos que creem. Interessa aos ouvintes que a conta que seus ministros deem de si mesmos seja com gozo e não com tristeza. Os ministros fiéis entregarão suas próprias almas, porque a ruína de um povo infiel e estéril recairá sobre suas próprias cabeças. Enquanto o povo orar com maior fervor por seus ministros, maior benefício podem esperar de seu ministério. A boa consciência respeita todos os mandamentos de Deus e todo o nosso dever. Os que têm esta boa consciência necessitam, porém, das orações dos outros. Quando os ministros vão a um povo que ora por eles, vão com maior satisfação para sim e êxito para o povo. Devemos procurar com oração todas as nossas misericórdias. Deus é o Deus de paz, completamente reconciliado com os crentes. Ele abriu caminho à paz e à reconciliação de si com os pecadores, e ama a paz na terra, especialmente em suas igrejas. Ele é o autor da paz espiritual nos corações e nas consciências de seu povo. Que aliança mais firme é aquela que tem seu fundamento no sangue do Filho de Deus. O aperfeiçoamento dos santos em toda boa obra é a grande coisa desejada por e para eles, e que eles possam ser, em longo prazo, equipados para o emprego e a alegria do céu. Não há coisa boa operada em nós que não seja a obra de Deus. Nada bom opera Deus em nós senão por meio de Cristo, por amor a Ele e a seu Espírito. Tão perversos são os homens, ainda os crentes, pelos restos de sua corrupção, que necessitam ser estimulados e exortados a ouvir quando lhes é entregue a doutrina mais importante e consoladora, para seu próprio bem, e com as provas mais convincentes, para que a recebam e não se desviem dela, a descuidem ou a rejeitem. Bom é que a lei do amor santo e da bondade seja escrita nos corações dos cristãos, os uns aos outros. A religião ensina o civismo verdadeiro e a boa criadagem aos homens. Não e de temperamento malvado nem descortês. Que o favor de Deus esteja com vocês e que sua graça opere continuamente em vocês e com vocês, dando os frutos da santidade como as primícias da glória.